Fala galera, então esses dias teve Botafogo e Flamengo, né? É incrível a superioridade que o Flamengo tem com seus rivais, né? E mais um clássico e mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo, eu acho que ele joga contra ele mesmo quando ele diz que o futebol precisa acabar com um gramado de plástico. Mas quando ele vai enfrentar times que jogam no gramado de plástico, ele ganha desses times. E contra o Botafogo não foi diferente, 3-0. Um jogo em que o Flamengo teve mais posse de bola que o Botafogo. O Botafogo está num momento muito frágil, né? Está muito fragilizado o time do Botafogo. Com 42% de posse de bola para o Botafogo nesse jogo, 58% para o Flamengo. O Flamengo acabou finalizando bem mais, né? Dessa vez a posse de bola teve correlação com o número total de finalizações. O Flamengo chutou 18 vezes contra 7 do Botafogo. Dessas 18, 6 foram no gol. E o Botafogo, das 7, só uma foi no gol. Em questão de chances claras, o Flamengo teve 2 e o Botafogo não teve nenhuma. É impressionante a quantidade de passes, né? Mantendo a média aí de pelo menos 550 passes aí. O Flamengo deu 578 passes, acertou 522, 90% de precisão, e o Botafogo com 86% de precisão. Acertou 359 de 419. O jogo foi decidido mesmo no primeiro tempo, né? Que logo no começo, com 3 minutos, o Varela recebe um passe ali e tromba com o zagueiro, a bola esbarra, sobra pro Lino e já chega chutando e a bola desvia no jogador do Botafogo, acho que era o Bastos, e engana o goleiro Raul. Fala um pouco das escalações, né? O Botafogo veio para jogo com o Raul no gol, que é mais um goleiro, né? Pelo amor de Deus, é o terceiro goleiro já que joga em uma semana, né? Jogou o Neto e falha. Joga o Léo Link e falha também. Agora jogou o Raul e falhou mais uma vez. Na lateral direita tá o Vitinho. E na lateral esquerda o Alex Telles. E na dupla de zaga o Barbosa, que tava muito nervoso nessa partida, por demais. Não precisava tanto. E o Bastos. Com 2 volantes, o Alan e o Medina. Matheus Martins, Danilo e Barreira. E o Arthur Cabral no ataque, né? Pelo amor de Deus, Arthur Cabral. E o Flamengo veio com o Rossi no gol, Alexandre na esquerda e o Varela na direita. Varela e Royal revezando. Dessa vez, o contrário do que era Pará e Rodinei, em que os dois jogavam mal e sempre o melhor estava no banco. Agora o Royal joga e joga bem, e quando o Varela joga, também joga bem. Muito legal. Finalmente. Os Léo na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Pulgar e Jorginho. Pelo amor de Deus, como o Jorginho joga bola. Meu Deus. Carrascal, hoje titular. Paquetá e Samuelino. E o Pedro na frente, né? Outro que resolveu jogar uma barbaridade agora, depois que demitiram o técnico. Mas enfim,
O, o Samuel Lino fez o primeiro gol. Como eu já disse, tem uma bola desviada do Varela, que contou com uma assistência para ele. E o Lino chega chutando e a bola desvia no Bastos e entra. Depois tem aquela treta do Barbosa, né? Que o Barbosa ele dá um pisão no Pedro, aí leva amarelo por reclamação. E aí fica naquela de quem vai bater a falta. O Carrascal vai pra bola e recua. Aí Léo Pereira, que sempre treinou falta, é o cara que ele já foi muito criticado por erros em cobrança de falta, que ele mandava a bola pra fora, mas ele sempre treinou falta. O cara que cobra bem as faltas, apesar de ser zagueiro, mas isso não tem nada a ver. O importante é treinar. E aí ele bate. E ele bate bem a falta. Muita gente tira o mérito dele por causa do goleiro Raul, que alguns falam que se fosse um goleiro de Série A teria pegado aquela falta, mas o Raul tá no Botafogo. O Botafogo é um time que tá jogando a Série A, então não sei porquê. Depois o Barbosa puxa a camisa do Pedro, né? Numa disputa de bola ele puxa a camisa do Pedro e ele era o último homem. Uma jogada clara e evidente de gol. O último homem tem que ser expulso. De imediato, né? Mas não foi assim porque o Bandeira deu impedimento. Só que aí o VAR interviu, fez as linhas e descobriu que não era impedimento. Aí o Daronco foi chamado e tirou o impedimento para aplicar o cartão vermelho no Barbosa direto, porque era o último homem. Aí o Barbosa enlouqueceu. Aí começou a repetir a mesma palavra, desastre. E falava desastre, desastre. E toda hora, repetindo. Porque às vezes uma mentira repetida muitas vezes capaz de se tornar verdade. Mas no caso, não aconteceu. Porque não foi um desastre a arbitragem do Daronco, né? Inclusive, ele farmou a aura. O Barbosa falando com ele parecendo um Vin Diesel. Assim diria o outro. Depois, no segundo tempo, teve logo 4 minutos de jogo do segundo tempo, teve um gol do Pedro. E é isso que, sei lá, me incomodou um pouco. Que o Flamengo tirou o pé. O Flamengo na temporada passada ele não costumava tirar o pé quando o adversário se mostrava frágil na frente dele. Ele não tirava o pé. Várias goleadas foram assim. E dessa vez o Flamengo perdoou. Deixou no 3-0. Começou a atacar só na boa. Não girou a faca, como diria o outro, né? Com essa vitória, o Flamengo chega a 10 pontos e ainda está na quinta colocação, porque, né, perdeu para o São Paulo, empatou com o Internacional e o próprio São Paulo está 6 pontos na frente, tá na liderança do campeonato. Já o Botafogo entrou na zona, está na 17ª colocação com 3 pontinhos. É incrível como o Botafogo não consegue vencer o Flamengo nos seus domínios, né? É uma coisa absurda, né? O Botafogo está numa crise danada. Inclusive, recentemente o ex-jogador do Botafogo, Marlon Freitas, falando que
o maior título que ele ganhou na carreira foi um paulista. Meu Deus do céu. O cara ganhou uma Libertadores no Brasileirão. E o maior título que ele ganhou foi um paulista. Isso é inacreditável, uma fala dessa. Mas enfim. A próxima rodada, próxima partida do Flamengo é contra o Remo no Maracanã. Nessa quinta-feira agora, às 8 horas da noite. E o Botafogo vai pegar o Palmeiras. Reencontrar o Marlon Freitas no Allianz Parque. Quarta-feira, às 7 horas da noite. Nossa senhora, que jogo pro Botafogo. Mas enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal. Mais tarde vai ter a convocação do Ancelotti, né? Altas expectativas para ver quais jogadores ele vai levar para testar nesses últimos 2 amistosos. Será que o Pedro vai ser convocado? Eu não sei não. Poucos jogos. O Pedro se lesionou muitas vezes. E ainda assim, ainda mais contando que antes da troca de técnico, o Pedro era menos um em campo. Será que ainda dá tempo dele ser convocado? Eu espero que sim, porque eu quero ver o Pedro na Copa do Mundo. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, galera. Falou!